Gente, estamos aqui mais uma vez para falar de sistema nervoso. Embora isso não seja uma parte específica da nossa matéria esse ano, tá? Mas eu vou falar um pouquinho da formação tecidual, celular do nosso sistema nervoso, até para que as funções do sistema nervoso possam ser melhor compreendidas. Então, primeiro vamos apresentar os tipos de células que formam o nosso sistema nervoso. Neurônios, células que todo mundo conhece. Vamos até mostrar o formato de um neurônio, tá? Então, isso é um neurônio, gente. Nós sabemos que existe uma variação de formas dos neurônios. Hoje a gente conhece pelo menos 13 formas distintas, mas esse é o formato padrão que vai ser cobrado de vocês na maioria das provas. Então, vamos fazer uma divisão a princípio do neurônio em 3 grandes partes. Corpo celular, essa região redondinha aqui da célula. Dendritos, essas ramificações menores que vocês estão vendo aqui, que estão grudadas no corpo celular. E axônio, essa estrutura alongada, tá? Que forma também um neurônio. Pessoal, já vamos dar uma função para cada um deles, tá? Os dendritos, eles são chamados de fibras aferentes. É através deles que nós recebemos uma informação. Então, por exemplo, quando a gente fala de um neurônio sensitivo, que está recebendo informações do mundo externo, essas informações elas estão entrando por meio dos dendritos. São eles que estão conectados nas nossas terminações nervosas. O corpo celular, onde eu encontro o núcleo da célula, é onde eu tenho, vamos dizer, um centro de processamento da informação que está sendo recebida. E é a partir desse núcleo celular que nós teremos a condução dos impulsos nervosos por meio do axônio. Então vamos dizer, o dendrito recebeu a informação, essa informação foi processada no corpo celular e agora essa informação sai a partir do axônio. Por isso que a gente também chama os axônios de fibras aferentes. São elas que levam o impulso nervoso para as próximas células ou para algum órgão do nosso corpo que vai realizar um trabalho, que eu vou chamar de órgão efetuador. Os nossos músculos, por exemplo, eles são chamados de órgãos efetuadores. São eles que efetuam um determinado trabalho que está sendo organizado, que está sendo pensado, que está sendo controlado pelo nosso sistema nervoso. Ao longo do axônio, como vocês estão vendo, existe um conjuntinho de células, chamadas de células de Schwann. Pessoal, essas células de Schwann, eu voltei aqui para esse slide, elas também são chamadas de oligodendrócitos. Voltando para a imagem de novo, essas células produzem essa substância branca que nós chamamos de mielina, e essa substância branca é que forma a bainha de mielina que reveste os axônios. Lembra que nós falamos de fibras mielinizadas envolvidas por mielina? E lembra que nós dissemos que a mielina ela funciona como se fosse a capa de um fio, ela reveste uma parte do neurônio, aumentando a eficiência no transporte das informações, a eficiência dos impulsos nervosos, e é exatamente isso. Inclusive, numa criança recém-nascida, nós percebemos uma quantidade relativamente pequena de fibras mielinizadas. E à medida que essa criança vai crescendo e vai tendo mais experiências cognitivas, mais experiências motoras, essa criança vai tendo um aumento de fibras mielinizadas. É por isso que os movimentos vão se aprimorando, é por isso que até os pensamentos vão se aprimorando ao longo da vida. Certo, gente? Bom, além dos neurônios, nós já citamos aí os que aliás aí ó, na imagem está oligodendrócitos, erro de digitação meu, tá? É oligodendrócitos. Essas células, também chamadas de células de Schwann, elas estão relacionadas com a formação da bainha de mielina. Os astrócitos, eles estão relacionados com a nutrição dos neurônios. Eles ajudam a manter os neurônios vivos. Por exemplo, eles aumentam as conexões entre neurônios e capilares sanguíneos, melhorando a nutrição e a oxigenação dos neurônios. As micróglias, células que elas fazem o papel de células de defesa do nosso sistema nervoso. Então lembra lá do sistema imunológico? Pois então,
as micróglias é como se fossem células de um sistema imunológico que é específico do nosso sistema nervoso, por ser uma estrutura muito sensível a infecções, né? Ele precisa ser defendido com bastante efetividade. E, finalmente, as células ependimárias, gente. Essas células, elas são células dotadas de pequenas estruturas ciliares, elas ajudam na movimentação de um líquido que vai circundar e proteger o nosso sistema nervoso, líquido chamado de céfalo raquidiano, e já existem estudos que associam essas células ependimárias com a formação de novos neurônios em regiões específicas do sistema nervoso. Regra: neurônios não se reproduzem, portanto, neurônio perdido gera algum tipo de prejuízo para o sistema nervoso. O que nós sabemos hoje? Que uma região específica do sistema nervoso, chamada de hipocampo, em função dessas células ependimárias, o hipocampo ele tem renovação de neurônios. Então isso é uma expectativa boa que nós temos para o futuro, a possibilidade de nós, quem sabe, artificialmente estimularmos a reprodução de neurônios em qualquer região do sistema nervoso, evitando a perda das funções neurológicas à medida que a gente envelhece e evitando também doenças neurodegenerativas, como é o caso do Alzheimer, como é o caso do Parkinson. Então, todo esse conjunto de células, astrócitos, oligodendrócitos, micróglias e células ependimárias, todas elas em conjunto são conhecidas como células da glia ou neuróglia. Então, esses dois conjuntos, neurônios mais células da glia, constituem o nosso sistema nervoso. Bom, gente, impulso nervoso. Um impulso nervoso é uma propagação de natureza eletroquímica. Como assim, Fabrício? Eletroquímica. Do ponto de vista químico, a formação dos impulsos nervosos tem relação com os íons, então íons ânions e íons cátions, principalmente sódio, potássio e cloreto, que entram e saem das células do nosso sistema nervoso. E também os nossos impulsos nervosos, eles têm relação com os neurotransmissores, substâncias como adrenalina, noradrenalina, acetilcolina e muitas outras, mais de 50, que são responsáveis por estimular e inibir o funcionamento do nosso sistema nervoso. E a função elétrica, que função é essa? Com a entrada e saída de íons do nosso sistema nervoso, ou melhor, com a entrada e saída de íons dos nossos neurônios, nós temos alterações nas cargas elétricas das nossas células. E essas alterações nas cargas elétricas é que vão gerar internamente em cada neurônio esse pequeno impulso elétrico que compõe o impulso nervoso. Então, de maneira assim bem prática, entrada e saída de íons em cada neurônio que tem no nosso sistema nervoso vai gerar uma diferença de corrente elétrica que desencadeia o impulso nervoso. E na conexão entre um neurônio e outro neurônio, na comunicação entre as células nervosas, entram os neurotransmissores que vão fazer com que a informação de um neurônio seja transmitida para outro neurônio. Bom, gente, origem do impulso nervoso. Vou mostrar para vocês aqui uma imagem que ajuda a gente